o assunto é ângulo. Então, para falar de ângulos, a gente está falando, relembrou, né, o que é uma semi-reta. A gente viu que uma semi-reta é esse objeto aqui, né? A visualização é a melhor maneira de você compreender o que é uma semi-reta. Ela tem uma origem, que neste caso é o pontinho A, e vai para o infinito, passando aqui pelo pontinho B. Gosto de chamar a atenção da questão, né, da estética, não é se prender à aparência, porque esta semi-reta pode estar em qualquer lugar e em qualquer posição. Então, é o aspecto e o conceito. Ela começa em A, ela tem uma origem, um começo, e vai para o infinito. Aí eu posso ter outra semi-reta em outro lugar qualquer. Posso ter outra semi-reta aqui. Está em qualquer posição, cortando a outra ou não. O que interessa é olhar a origem das semi-retas. Então, enquanto a de cá, a semi-reta AB tem origem em a outra semi-reta tem origem no ponto C. O que é importante observar aqui? Que a origem não é a mesma. As origens são pontos diferentes. Tá? Então, temos duas semi-retas que não têm a mesma origem. Isso que é importante observar. Mas, se a gente pegar uma semi-reta que comece no mesmo lugar que é essa AB, aí a gente produziu um ângulo. Ângulo é essa figura. Essa figura aí. O conceito é qual? Qual é o conceito? Ângulo é a figura formada por duas semi-retas que começam no mesmo ponto, que partem do mesmo ponto. Então, essas duas semi-retas têm a mesma origem, o ponto A. Elas começam no ponto A, só que vão em direções diferentes. Né? Novamente, não se prender à estética, que é a aparência. O que interessa aqui é o conceito. Perceba que eu posso mudar a direção das semi-retas e não vai deixar de ser ângulo, porque eu mudei a posição da semi-reta. Vou deixar aqui assim, que é mais agradável de observar. Então, ângulo é isso aí. Daí, do ângulo, a gente observou que, a gente comentou, né, que essa abertura entre as semi-retas, a abertura das semi-retas, pode ser medida. Ela pode ser medida, certo? Ela é medida com um instrumento chamado transferidor. No final da aula, a gente dá uma olhadinha lá, para não sair dessa tela agora. Mas aqui no computador, a gente pode medir através de uma função. Então, tá aí. Essa linha verde está indicando a medição do ângulo. Este é um ângulo que mede 50, né? Eu chamei a atenção disso aqui, ó, cuidado com aparecer esse ponto. Esse ponto, para nós brasileiros, é a vírgula. Tá? Isso é uma diferença em simbologia entre a simbologia que nós utilizamos e a simbologia que os americanos utilizam, por exemplo. Então, onde aparecer esse ponto em sua calculadora, é a nossa vírgula, que é 50,41 graus. 50 graus, 41 centésimos de grau. Essa bolinha aqui significa a medida de ângulo, que é o grau. Repito, cuidado. Muito aluno confunde esse grau de ângulo com grau de temperatura. Tem o mesmo nome, o mesmo som, mas são unidades de medidas diferentes. Não tem nada a ver o grau de temperatura com este grau daqui, certo? Então, aqui é a medida de ângulo que no ensino fundamental a gente só trabalha com grau, certo? E as subunidades, que é o minuto e o segundo, mas não está aqui na questão da nossa aula. Bem, perceba que quando as semi-retas se aproximam, a medida diminui.
ela diminui. Então, você percebe que a distância entre essas semi-retas que está sendo medida, mas não é aquela medição com régua, porque a figura é angular, é um ângulo. Então, ela vai se afastando, ela aumenta, ela se aproxima, ela diminui. Se uma semi-reta ficar em cima da outra, é um ângulo nulo. No mouse é muito difícil a gente conseguir parar em cima, mas se parar em cima, uma da outra vai dar zero, certo? Você ali já está em 0,29. Então, quando uma semi-reta estiver em cima da outra, ela vai ficar parecendo que é uma semi-reta só. Tá? Então, ela está fechando, ó, chega perto do zero, uma em cima da outra é zero. E aí ela vai se afastando, vai aumentando a medida, ó. Vai aumentando. Chegou aqui, meia volta é 180. Uma volta inteira é 180 vezes 2. Vai dar 360, tá? Então, veja que está em 359,89. Se eu conseguir botar uma semi-reta em cima da outra, exato, vai ficar em 360. Então, uma volta inteira, 360 graus, tá? E se o ângulo estiver fechado, é 0 grau. Dá para perceber que 0 grau ou 360 graus tem o mesmo aspecto. A imagem da semi-reta. E aí eu comentei na aula. Como é então, professor, que eu vou saber se o ângulo está aberto, se o ângulo está totalmente aberto, tem um giro inteiro, ou se o ângulo está fechado, já que 0 grau tem aspecto de semi-reta. E 360 graus também é a semi-reta. Como é que eu faço isso? Bem, é o contexto, né? A questão é que lhe diz. O assunto que você está trabalhando é que lhe diz. O importante é você ter na sua mente que o aspecto visual de 0 grau ou de 360 graus é o mesmo. Se você olhar para a figura, você vai ver a mesma coisa. Tá? Bem, a partir dessa informação que a gente pode medir o ângulo, a gente vai relembrar que, na verdade, existem dois ângulos aí nessa imagem. O ângulo B, A, C. Aqui. Um ângulo aí fora, percebe? Quem não estava na aula? Ó, vou abrir mais para você ver, ó. O ângulo que está marcado é este ângulo aqui fora. Então, duas semi-retas que partem da mesma origem, na verdade, elas produzem dois ângulos. Um interno, um que a gente chama de interno, porque está aqui dentro. Olha ele aqui, mais apagadinho. E outro externo, que é esse que está aqui fora. Se você somar esses dois números, vai ver que ele vai dar 360, que é o tamanho de uma volta. Certo? Então, neste momento aqui, o que eu quero que você se lembre é que duas semi-retas com a mesma origem determina, quer dizer, forma, na verdade, dois ângulos. Este aqui e este de cá. Pelas letras é o ângulo BAC e o ângulo CAB. Prontinho. Eu vou ocultar o ângulo que está ali de fora e vou acender o de dentro. Normalmente, a gente trabalha com um ângulo menor, certo? Normalmente, a gente vai trabalhar com esse aqui. Não fica olhando os dois, porque não tem necessidade. Prontinho. Está faltando o quê? Relembrar os elementos do ângulo. Agora eu pergunto ao pessoal que vem acompanhando as aulas. Quais são os elementos que formam o ângulo? Hein? Vamos deixar a timidez de lado. Vamos respondendo. Quais são os elementos do ângulo de um ângulo?
Vamos lá, vou guiar. Este ponto a origem das semirretas. Qual é o nome deste ponto aqui no ângulo? Que elemento é este? Vértice? Vértice. Isso aí, muito bem. Então, aquele pontinho ali, o ponto A, se chama vértice do ângulo. A gente já viu lá nas aulas de polígono, né? É o mesmo elemento. Relembrando também, polígono, polivários, ágonos, ângulos. Polígonos são vários ângulos. Polígono é a figura formada por vários ângulos. Essa é a ideia da palavra, tá? E conceito matemático tem mais detalhes. Então, este é o vértice do polígono. É de onde começa o ângulo. Como lá no polígono tem vários ângulos, aí o polígono vai herdar o vértice. E essas duas semirretas, que elementos são do ângulo? Quem lembra? Vou botar a primeira sílaba. Laterais. Laterais, os lados. As laterais do ângulo, então a gente chama de lados. Né? Mas lateral tem significado de lado, então a resposta está correta. Então, são os lados do ângulo. Esses são os elementos de um ângulo. Seu vértice, que é a origem comum das semirretas, e os lados, que são as semirretas. Prontinho. Vou ocultar os nomes para não ficar a imagem muito poluída enquanto a gente fala. Prontinho. Bem, aí a gente falou dois tipos de ângulo. Tipos de ângulo. Bem, o ângulo é isso aí. Só que pelas necessidades da teoria matemática, a gente precisa agrupá-los em famílias. E aí são os tipos de ângulos. Que é o seguinte: se o ângulo estiver totalmente fechado, um ângulo de 0 grau, né? Vou construir um aqui em cima, para que fica melhor. Aí, um ângulo de 0 grau vai ser construído. E aí que está faltando ali, está faltando só colocar a semirreta. Mas ele construiu, ele não mostrou nada justamente porque as semirretas estão em cima da outra. Este é o ângulo de 0 grau que a gente está conversando. Tem a aparência de semirreta. Acontece isso aqui embaixo, só que com o mouse é difícil botar uma semirreta em cima da outra. Certo? Então, ângulo de 0 grau. Vamos anotar aqui. Ângulo de 0 grau. Vai se chamar, vamos botar um igual, né? Que a gente vai chamar de ângulo nulo. Então, o ângulo que tem 0 grau será chamado de ângulo nulo. Vou deixar aqui escrito aqui do ladinho. Vamos tirar esse rapaz daí, para não ficar atrapalhando na gente. Pronto. Aí, vamos agora abrir o ângulo, né? Que ele ficou fechadinho. Vamos abrir ele aqui. E aí ele sai de 0 grau e começa a crescer, né? Isso aí a gente tem inteligência bastante para perceber. Olha lá a medida crescendo. Enquanto essa medida for menor que 90 graus, ela vai subir até chegar pertinho de 90. 89 já passei, tá vendo? Porque no mouse fica difícil. Enquanto essa medida estiver menor que 90 graus, aí esse ângulo vai se chamar ângulo agudo. Enquanto estiver menor, tá? Menos de 90 graus. Então, todos esses ângulos que eu estou fazendo aqui, ó, este ângulo, este,
todos estes ângulos que a gente está desenhando, que a medida é menor que 90, se chama ângulo agudo. Vamos anotar ali no cantinho. Ângulo agudo. Em medida maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então, está aqui a anotação, tá? Então, o primeiro tipo foi o ângulo nulo, o segundo tipo foi o ângulo agudo. Esses ângulos com medida menor que 90 graus. Com medida menor que 90 graus. Então, a gente viu que se o ângulo ele é menor que 90, é agudo. Se ele for 0, ele é nulo. E se ele chegar em 90, professor, já que ele não pode chegar em 90 para ser agudo? E se ele chegar em 90? Né? Fui lá medir o ângulo e caí em cima de 90. Faz de conta que eu aqui consegui cair em 90,0. Né? Vamos construir um ângulo de 90,0, um ângulo de 90 graus? Vamos construir um aqui. Um ângulo com 90 graus. Está ali. Este quadradinho verde é só essa linha verde que está aqui, ó, indicativa de ângulo. Ela não é o ângulo, tá certo? Ela é um indicativo, é um sinal. Olha, aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui vem a primeira informação, né, que não é meu foco da aula, mas que entra aqui. Perceba que quando o ângulo é de 90 graus, ao invés de uma linha curva, aparece um quadradinho, tá vendo? Este quadradinho, ele indica que o ângulo é de 90 graus. É só um sinal. Vamos fazer o ângulo ali. Uma semi-reta. A outra é semi-reta. Vamos descer um pouquinho aquela figura para enxergar melhor. Professor, Foi. então quer dizer que esse quadrado aí é de 90 graus. Ele indica que o ângulo é de 90 graus. Se E aparecer outro? ele, você já sabe que o ângulo é de 90. Tá? E o outro? Ah, diga. E o outro? O outro você usa em qualquer outra situação. Se não for ângulo de 90 graus, você bota um arco de circunferência. Se for ângulo de 90 graus, você bota o quadradinho. Certo? Por que isso? Por que isso? Não é uma boa pergunta, ninguém perguntou, mas a pergunta é a seguinte: por que isso? Porque é o seguinte, lembra que eu sempre digo aqui a vocês, não se prendam à estética, né, que é a aparência, não se prendam à aparência da figura. Aqui é matemática. O que quer dizer é o seguinte: não importa se a figura está bem feita ou se a figura está mal feita. Não importa se eu olho para a figura e no olhar eu acho que o ângulo é agudo. Vou dar um exemplo. Este ângulo aqui é ABC. Vamos botar ele para cá. Vamos dizer que eu escrevesse aqui, vamos apagar, deixa eu ver aqui. Vamos esconder a medição. Certo? Vamos dizer que eu chego aqui e escrevo agora para você. Olha, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu escrevi, ó. Eu estou dizendo que esse ângulo aqui é de 90 graus. Estou dizendo que o ângulo é de 90 graus. Então, você olha para essa figura e vê que o ângulo não é de 90 graus. Dá uma olhada na de cá. Olha a aparência do ângulo de 90. Vou arrastar ele para você perceber a diferença. Botar um em cima do outro. Olha aí. O de 90. Se dá para juntar aqui a linha, melhor. Mouse e fogo. Aí. Ó.
o ângulo DE de' é o ângulo de 90. Olha a linha o lado do ângulo de 90 onde está passando. Olha o lado do outro ângulo onde é que está. Então, você vê no olho que esse ângulo daqui, BAD, ele é menor, ele tem uma medida, uma abertura menor que a abertura de 90. Ele é um ângulo menor. Se ele é um ângulo menor que 90, ele é um ângulo agudo. Mas o que foi que eu escrevi para você? Eu escrevi que esse ângulo aí é um ângulo de 90 graus. Eu escrevi. Então, na matemática, vai valer o que você escreveu. Na matemática, vale a informação que está escrita e não a aparência. O que vale é que este ângulo é de 90, apesar de olhar para ele e eu perceber que a medida é de um ângulo agudo. Certo? É por isso que aqui em matemática se utiliza um símbolo especial para o ângulo de 90, para que não tenha essa confusão. Certo? Não tenha essa Professor, confusão. Oi, diga. então isso quer dizer que se tiver numa prova e a gente vê um ângulo, vê alguma figura geométrica e estiver perguntando um ângulo, e por mais que esteja dizendo lá que seja de 90, mas a gente olha e vê que não é, a gente tem que dizer o que está escrito, né? O que está escrito. Entendeu? Então, vamos lá. Quando o ângulo é de 90 graus, como a gente viu ali, certo? O ângulo vai se chamar ângulo reto. Ângulo reto. Vamos botar essa informação aqui na nossa lista. Então, ângulo com medida igual a 90 graus, ele vai se chamar de ângulo reto. Então, esse é o nome que a gente está. Medida de 90 graus, o ângulo é chamado de ângulo reto. Não confundam, por favor, com linha reta. Não tem nada a ver, né? Eu costumo falar assim para meus alunos. Ângulo reto é tipo a palavra guarda-chuva. Guarda sozinho é uma coisa. Chuva sozinho é outra coisa. Se eu junto as duas palavras e formo a palavra guarda-chuva, já é uma terceira coisa, né? Então, guarda tem um significado, chuva tem outra, mas quando eu junto as duas, eu formo um substantivo composto e vira o objeto que nos protege da chuva. Então, ângulo reto segue este raciocínio. Ângulo é um conceito, né? A figura que tem formada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Reto tem a ver, é o masculino de linha reta. Então, soltas têm um significado diferente. Quando você gruda uma na outra, vai significar ângulo que mede 90 graus. E já sei que o de 90 se chama ângulo reto. Se eu passar de 90, olha, já passei ali, né? 90,53, já passou de 90. Se ele passar de 90, ele já vai se chamar ângulo obtuso. Já tem outro nome. Passou de 90, ângulo obtuso. E aí ele vai crescendo, ó. Todo mundo aí é obtuso, ó. Tem mais de 90 é obtuso. Tudo isso aí é ângulo obtuso. Ele vai ser obtuso até chegar em 180. Chegou em 180, é obtuso. Novamente, não vai dar para parar aqui em cima de 180, que o mouse não contribui. Mas se chegar em cima de 180, é um ângulo raso. Então, passou de 90, obtuso. Chegou em 179, alguma coisa, é obtuso. Fechou 180, ângulo raso. Ângulo raso. Olha a questão, né, dos termos, como pega a gente.
O ângulo de 180 graus, ele é a linha reta. Mas quem é que tem o nome de reto? O ângulo de 90. Este ângulo aqui é que tem o nome de ângulo reto. O ângulo de 90 graus. O que parece a reta, e é a reta, na verdade, no fundo, é o ângulo de 180 graus. E ele se chama ângulo raso. Certo? Então, passou de 90 e não chegou em 180, obtuso. Chegou em 180, raso. Vamos botar aqui na nossa lista. Então, ângulo obtuso. Mede mais que 90 graus e menos de 180 graus. Tá aí mais um na nossa lista, mais uma família, né? Uma família, porque é uma infinidade de ângulos. Tá vendo? Tem uma infinidade de ângulos entre 90 e 180. São todos obtusos. É uma família ilimitada. Quando chega em 180, ele fica raso. Passou de 180. Ih, passei de 180. Meu ângulo agora é mais de 180. Até chegar em 359, alguma coisa. Aí eu tenho um ângulo que tem o nome de ângulo reentrante, que é uma palavra mais difícil, ou ângulo côncavo, certo? Então, neste caso, ângulo reentrante. Se você for procurar na internet, for estudar aí pela internet, você pode achar dois nomes para este ângulo. Ângulo reentrante ou ângulo côncavo. Eu já olhei alguns sites na internet, já consultei. Tem sites que tem somente reentrante, tem sites que tem só côncavo, e tem sites que o autor chama a atenção dos dois nomes. Tá? Então, quem gosta de estudar pela internet, veja que é importante você conhecer o que você está procurando. Esqueci de botar ali a medida, né? Ângulo reentrante ou ângulo côncavo. Mede mais que 180 graus e menos de 360 graus. Então, a gente viu, se o ângulo for de zero, ele é ângulo nulo. Se ele for maior que zero e menor que 90, ele é agudo. Se ele chegar em 90, ele é reto. Se ele passar de 90, ele fica obtuso. É a nossa lista, né? Estamos aqui. Obtuso. Se ele passar de 90, ele é obtuso. Se ele chegar em 180, fechar 180,0, né? Que aqui no mouse eu vou ter dificuldade. Se ele chegar em 180,0, ele vira ângulo raso. Não botei na lista. Falha técnica, vamos botar. Ângulo raso. Eu falei, mas não escrevi. Ângulo raso. Medida igual a 180 graus. Eu falei na hora que eu lembro, mas não botei na lista. Então, está aí na lista, né? Se for menos de 180, é obtuso. Aí chega em 180, ele fica raso. Ele passa de 180, ele vai ficar reentrante ou côncavo. Aí você vai girar aí até chegar em 359, alguma coisa.
359, alguma coisa, côncavo ou reentrante. Está faltando o quê? Qual é que está faltando? Se for igual a 360 graus. É igual a uma volta. Quando ele fizer 360 graus, ele vai fazer uma volta inteira e aí ele estará novamente em cima da semirreta. Ele estará novamente em cima da semirreta inicial e vai ficar a aparência de uma semirreta, né? Olha lá, ó. Praticamente zero, né? Então, 0 grau, ângulo nulo, ou 360 graus, ângulo de uma volta, tem o mesmo aspecto visual. Porém, são coisas diferentes, né? 360 graus porque eu dei uma volta, 0 grau porque eu fiquei fechado. Prontinho. Nossa lista aí, ó, ângulo de uma volta. Certo? Então, o nome aqui é ângulo de uma volta. Vamos fechar a aula de hoje, então, que ficou faltando na aula passada. Veja bem, todos esses conceitos que a gente conversou, eles aparecem, por incrível que pareça, na semana 29. Né? Quando você consultar lá o caderninho da semana 29, vai ver que a linguagem está lá, desta aula e de aulas anteriores. Polígono, vértice, lado, ângulo, está tudo lá. E tudo junto, assim, né? Em uma coisa só. É por isso que vocês têm dificuldade. Vamos, então, aqui falar de uma coisinha. A gente volta agora a falar dos polígonos. Então, vamos botar esse polígono aqui. Como é o nome desse polígono? Não acredito que ninguém sabe. Acho que é um triângulo. Um triângulo. Acho que está com dúvida? Então, vamos ver. Ô, professor, não sei, né? Não, mas fala assim, ó, é um triângulo. Não duvide dos seus olhos. Não duvide dos seus olhos. Vamos só aqui aproveitar a resposta aí, né? Triângulo, que ela disse assim, eu acho, né? Eu acho. Vamos ver o nome. Por que o nome de triângulo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos para a letra A, aqui, o ponto A. Que figura eu tenho aqui? Um ângulo. Tem 3 ângulos. Né? No B, outro ângulo. No C, outro Professor. ângulo. Então, tem 3 ângulos. O ângulo com vértice em A, o ângulo com vértice em B, o ângulo com vértice em C. É por isso que o nome da figura é triângulo. Ele tem 3 ângulos. Triângulo, o polígono formado por 3 ângulos. É bem claro, né? Né? Mas tem gente que tem essa dificuldade. E às vezes o aluno fica com dificuldade por quê? Porque ele não sabe o que é ângulo. Então a palavra, por ser estranha, ele não consegue entender. Só que tem outro nomezinho para esse polígono, sabia? A gente usa pouquíssimo. Esse aqui, ó. Trilátero. Diga. Porque nesse triângulo as pontas dele tem um A, B e C. Isso aí estava lá nas nossas primeiras aulas. É o nome do ponto. O pontinho aqui, o vértice do ângulo, a gente costuma identificar com uma letra maiúscula, para não fazer confusão. Aqui, coisa bem prática aqui, ó. Eu estou aqui do outro lado e você está desse lado aí. E você, vamos dizer assim, você não me vê, né? Entre aspas. Aí eu falo para você o vértice do triângulo. Eu falo o vértice do triângulo. Quantos vértices tem esse triângulo? 3. E eu estou falando do vértice. Você sabe de qual eu estou falando? Não. Não. Mas aí eu dou um nome a ele. Este é o A.
Aí eu falo agora o vértice A do triângulo. Você não tem nenhuma dúvida que eu estou falando deste aqui. Aí eu falo o vértice B. Aí você já sabe que eu não falo deste, estou falando deste aqui. Aí eu falo o vértice C. Aí você já sabe que é esse outro aqui. Então, essas letrinhas aí são nomes que você dá para que você saiba de qual elemento você está falando. Ok. Até a figura. Vou fazer outro triângulo, identifica até a figura. Quer ver? Vou botar outro aqui. Eu digo para você, o triângulo ABC é o da esquerda ou da direita? Esquerda, professor. O triângulo ABC, você olha direto para esse aqui, ó. Você não olha para o outro. Aí eu falo o triângulo DEF. Aí você já olha para este aqui. Então, essas letrinhas que são nomes dos pontos, elas servem para identificar os elementos. Entendi. Entendeu? Uhum. Bem, vamos apagar um desses aqui para ficar um ambiente mais limpo para a gente. Pronto. Tem uma coisa lá na semana 29, certo? Que vai falar lá dos ângulos internos do triângulo e dos ângulos externos. E olha como é importante agora a gente conhecer as coisas, né? Se eu parto para a aula direta em falar os ângulos internos do triângulo, os ângulos externos, o aluno que não sabe o que é ângulo já foi, ele não vai entender mais nada. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos ver os ângulos, né, que vocês já sabem o que é, já estão fera aqui, né? Então, a gente vai pegar o ângulo B, A, C. Lembra que a gente falou lá no início que as duas semirretas iam formar dois ângulos, mas a gente ia pegar sempre o menorzinho, né? Esse ângulo aqui que está pintadinho de verde foi sinalizado. Você vê que essa linha verde é um sinal, né? Não faz parte da figura, não estava aí. Ela está indicando o ângulo. Ó, este ângulo aí, ele está dentro da área do triângulo, ele está fora da área do triângulo? Dentro. Dentro. É por isso que ele vai se chamar ângulo interno. Ângulo interno. Tem mais ângulo interno? Acho Tem. que o B e C. Tem mais dois. Tem mais dois, né? Olha aí. B, C, eu ouvi você responder também. Quem falou aí? Quem é a menina que está falando? Sou eu, Rayane. Tayane, é porque quando bota a tela para compartilhar, Tayane, eu não vejo você. E o celular aqui apagou a tela, eu não estou acompanhando lá. Então, você tem aí esse ângulo, né? Temos ainda um ângulo aqui no centro. Então, você vê que nós temos... Opa, eu ia marcar lá. Bem, tá aí. Então, são três ângulos internos, porque, afinal, você tem um triângulo, três ângulos, né? O nome já disse tudo. Esses são ângulos internos, fácil de decorar. Interno, aquilo que está dentro. Ele está do lado de dentro do triângulo, na área interna. Por isso que tem esse nome. Agora, vamos pegar uma semirreta que passa por um dos lados. Vou escolher esse lado por enquanto, viu? Por enquanto, estou escolhendo esse. Está aí, ó, a semirreta que passa por aqui. Formou este ângulo aqui, ó. Um lado do triângulo é lado desse ângulo que está aí, que eu formei novo, ó. Botar um pontinho ali. São o que, professor? Como é? Essa linha escura aí, ó, do lado do triângulo, é o quê? Foi uma linha que eu botei. Eu peguei uma régua e risquei daqui e cá para fora. Entendeu? É só uma semirreta que eu botei. Vou mostrar porque eu botei.
Eu botei para que você veja isso aqui, ó. Este ângulo formado pela semi-reta que estava aí, mas você não via, estava apagada. E o lado do triângulo, ó. Professor, O ângulo ACD. Este ângulo aqui. Sim, eu vou ter que sair agora. Tipo, a lista vai ser mais ou menos quantos minutos? Pra eu se pôr o não nome. terminar, eu só tenho mais uns 10 minutos aqui para a gente fechar o assunto. Então, olha, sua pergunta, só veja aí antes de sair. O ângulo externo do triângulo. Tá, Tá vendo aí? tô. Isso é um ângulo externo. O triângulo vai ter 3, certo? Não dá para segurar mais 2 minutos, não? Vou fechar agora. Pergunta, se não puder. Dá. Relaxa. Então, gente, se a gente pegar aqui o outro lado, ó, o outro ângulo externo, e tem o terceiro ângulo externo, né? Olha aí. Então, fechando, o ângulo externo é quando você pega um lado do triângulo, prolonga o outro lado, aí forma esse ângulo aqui fora, ó, ângulo externo. Pega um lado do triângulo, prolonga o outro lado, tem aqui o ângulo externo. Pega um lado do triângulo, prolonga e aparece o outro ângulo aqui fora, ângulo externo. Está aí o ângulo interno e os ângulos externos de um triângulo.